E aí, galera, beleza? Então eu vim aqui apresentar a minha parte do meu projeto como um todo em C que eu desenvolvi. Eu resolvi desenvolver usando a física, tá? Por que eu resolvi resolver usando a física no meu projeto? Por que meu tema é a física, tá? Porque eu sou professor de física, então resolvi fazer toda a cinemática e toda a dinâmica do movimento oblíquo, tá? Então eu achei bem interessante fazer por causa disso, por causa que eu uso isso nas minhas aulas. E inclusive já estou usando e está sendo bem produtivo, tá? Então o que trata o meu projeto? O meu projeto ele trata de toda a cinemática do movimento oblíquo. Ou seja, o que é o movimento oblíquo? É eu lançar um certo móvel com um ângulo em relação à horizontal. Então eu vou lançar um certo móvel com um ângulo em relação à horizontal com uma certa velocidade e quero descrever completamente toda a dinâmica, toda a cinemática desse acontecimento, ou seja, do ponto que ele é lançado aqui de uma certa altura, ou do y igual a zero, até ele chegar no solo. Então eu quero descrever tudo sobre ele. Então isso que trata o meu programa. Isso também pode ser usado em Física 1, no nosso curso de engenharia, tá? E eu resolvi também fazer no quadro, por quê? Porque aqui no quadro eu posso descrever, através desses elementos aqui, através dos eixos aqui, o que significa cada elemento, coisa que eu não poderia fazer. Ficaria muito difícil eu fazer ali só se eu gravasse a tela do computador, tá? Mas exatamente o que vocês vão ver aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui é o que vocês vão ver quando vocês abrirem o projeto, tá? Então, aqui são algumas funções que eu fiz, tá, para descrever essa cinemática aqui. A primeira função aqui, ó, nota uma coisa, tá? Quando vocês abrirem esse menu aqui para vocês têm que digitar cada opção e outra, tem que digitar exatamente como está ali, tá? Não pode digitar com alguma palavra faltando que vai dar erro lá, ele vai pedir para te digitar novamente, tá bom? Então assim, ó, a primeira função que eu resolvi descrever ali, que a gente usa muito, é a função altura máxima, tá? O que trata essa função da altura máxima? Essa função altura máxima, o usuário informa qual é o ângulo que o móvel é lançado em relação à horizontal, quanto que é essa velocidade aqui, ó, que ele é lançado, o módulo dela, e também ele descreve, e também ele pede para o usuário qual é a altura inicial. Então meus cálculos aí no programa, ele não precisa tu lançar esse móvel com y igual a zero, já com a altura inicial igual a zero, eu posso lançar com uma certa altura inicial que eu escolher, entendeu? Então o usuário informa o ângulo, em relação à horizontal, informa a velocidade, informa a altura inicial do y aqui, que vai ser lançado esse móvel. E essa função aqui, a altura máxima, ela mostra o valor máximo em relação ao y, ou seja, o valor máximo que esse móvel chega. A altura máxima, o valor máximo do y que esse móvel chega. Então, para isso que serve. Isso a gente vê bastante na cadeira de Física 1, por isso que eu resolvi fazer ela, tá? Eu vou descrever aqui rapidamente o que cada função faz, porque o meu projeto é bastante complexo, tem bastante física, bastante matemática, mas não vai dar tempo no tempo que a gente tem. Então, eu vou descrever o que significa cada função aqui, tá? A função alcance máximo aí, ó, o que ela descreve, tá? Também o usuário informa o ângulo em relação à horizontal, informa a velocidade, informa a altura inicial de lançamento. E ela, em vez de calcular a altura máxima, que nem nessa primeira, ela calcula o alcance máximo, ou seja, qual é a distância máxima em x que esse móvel que foi lançado consegue alcançar. Então isso também é usado bastante em Física 1, tá? Então, essa parte em Física 1 também é usado bastante, tá? Então, outra função é a função velocidade vertical e módulo da velocidade resultante, tá? Essa função aqui, ó, velocidade vertical e módulo da velocidade resultante, o que ela trata, tá? A gente sabe que o móvel é lançado com uma velocidade v, só que ele não fica sempre com essa velocidade, porque quando vai aumentando essa altura, a velocidade em y vai diminuindo em módulo, tá? E a velocidade x se torna constante. Então, o que é o módulo? Em qualquer ponto que eu queira descrever, em qualquer ponto dessa trajetória, o que é o módulo da velocidade? Nós aprendemos lá em Física 1 que é a raiz quadrada da velocidade x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado em qualquer ponto. Então, essa função aqui, velocidade vertical e módulo da velocidade resultante, ela calcula para nós, em qualquer ponto que eu escolha, quem é o módulo da velocidade naquele ponto. Ele já faz esse cálculo e também calcula quanto que vale a velocidade, o módulo da velocidade y só, porque a velocidade em x é constante, tá? Ele calcula também em qualquer ponto que eu escolher quanto é que vale
o módulo da velocidade em y e o módulo da velocidade resultante total, que sempre os problemas lá em Física 1 também pedem em problemas de vestibular, tá? Por isso que eu achei interessante colocar. Tá? Então, o que tu tem que informar nessa função? O usuário informa a velocidade, o usuário informa o ângulo, tá? Em relação à horizontal, a velocidade que é lançado, a altura inicial, e informa o y e o x, ou seja, qual é o x e qual é o y que está na trajetória, que ele quer saber o módulo da velocidade vertical, que ele quer saber a velocidade vertical e o módulo da velocidade resultante. Nota uma coisa, ó, como eu botei o eixo para cima como positivo, se a velocidade vertical der positiva, é que está subindo. Se der negativa, é porque o móvel está descendo. Então, o programa também consegue calcular isso, tá? Ele consegue calcular, além do módulo da velocidade vertical, tá? Ele também consegue calcular se o projétil está subindo ou se está descendo. E também o módulo da velocidade resultante, que é as duas componentes, em x e em y, tá? Então, isso aqui, essa parte aqui, essa função faz isso. O teste da palavra de segurança, tá? O que é o teste da palavra de segurança? O teste da palavra de segurança, o usuário informa a velocidade, tá? Velocidade que ele quer lançar ali, informa um x de um ponto que ele quer acertar e o y do ponto que ele quer acertar. E essa função, olha que legal essa função. Essa função aqui, ó, calcula, digamos, eu quero acertar esse ponto aqui com uma certa velocidade, tá? Velocidade de 10 metros por segundo. Ele calcula qual é o ângulo, qual a horizontal que tu tem que ter para alcançar, para a trajetória passar por ali, ou seja, para alcançar esse ponto que tu escolheu. Então, e mais, além, ele calcula se tem um ângulo com aquela velocidade que tu escolheu, que alcance aquele ponto que tu quer, se é dois ângulos que também, porque pode ter dois ângulos que alcance aquele ponto ali que tu quer naquela velocidade que tu escolheu. Ou se nenhum com aquela velocidade, ou seja, a velocidade é muito baixa, com aquela velocidade ali não existe nenhum ângulo capaz de atingir aquele teu ponto aonde tu escolheu. E se não tiver, ou seja, se não tiver nenhum ângulo ali, ó, com aquela velocidade que tu escolheu capaz de atingir aquele ponto aonde tu quer atingir, ele te diz que a velocidade é mínima, calcula essa velocidade mínima que tu escolheu e ainda calcula o ângulo para te atingir aquele ponto. Entendeu? Então essa função aqui é muito interessante, essa função aqui do teste da palavra de segurança, porque ela te dá, tu escolhe qualquer ponto e outra, aí eu coloquei um vetor, tu pode escolher infinitos pontos aí. Infinitos é uma coisa muito retórica, né? Mas tu pode escolher muitos pontos aí para fazer o teste e ele vai calcular se com aquela velocidade ali ele consegue atingir, calcula se tem um ângulo capaz de atingir com aquela velocidade, se tem dois ângulos com a horizontal capaz de atingir aquele ponto ali aonde tu escolheu, e se não tiver nenhum ângulo com aquela velocidade capaz de atingir aquele ponto, ele calcula quanto que tem que ser essa velocidade mínima para atingir o ponto e calcula um novo ângulo capaz de atingir ele, tá? Eu também coloquei essa parte aqui, ó, do XP e o YP, eu coloquei eles alocados dinamicamente, tá? Então, a alocação dinâmica, eu fiz uma função que coloca esse XP e o YP alocados dinamicamente. Eu também, todos esses valores de ângulos, se é um ângulo que atinge, se é dois ângulos que atinge com aquela velocidade, se não tem nenhum, e a nova velocidade que ele calcula e o novo ângulo que ele calcula. Tipo assim, ele vai dizer para ti, ó, se não tiver nenhum ângulo capaz de atingir aquele ponto com aquela velocidade, a velocidade é muito pequena, ele vai dizer, a velocidade mínima é tanto, e vai te calcular quanto que é o ângulo capaz de atingir isso. Tudo aqui, ó, nessa teste da parábola de segurança, tudo isso vai ser relatado no arquivo que eu coloquei, tá? Todos esses dados para N vetores que vocês escolher, vai ser relatado nessa função teste da parábola de segurança. Eu também, essa parte aqui da função tempo de voo, a mesma coisa, o usuário vai informar o ângulo inicial, vai informar a velocidade, o módulo da velocidade inicial e vai informar quanto de altura inicial o móvel foi lançado. E ele vai descrever qual é o tempo para sair da onde ele foi lançado até chegar no solo. Por exemplo, se ele foi lançado com uma altura inicial diferente de zero, ele vai calcular o tempo de voo daqui até chegar no solo novamente. É isso que essa função tempo de voo faz. O tempo de altura máxima, tá? O tempo de altura máxima, ele descreve não o tempo de voo, ele descreve o tempo para chegar até a altura máxima, ou seja, ele calcula aqui, tu vai também informar o ângulo, a velocidade e a altura inicial, e ele vai calcular o tempo para chegar até a altura máxima. Isso que essa função altura máxima informa.
Essa parte aqui, essa função aqui, ó, provando o ângulo para alcance máximo, o que acontece? Quando a gente estuda lá em Física 1, nós sabemos que o ângulo para ele ter um maior alcance, ou seja, se eu pegar, eu quero pegar uma velocidade, sei lá, de 10 metros por segundo, e eu vario esse ângulo aqui de 0 a 90, eu quero saber qual é o ângulo será que com aquela velocidade que eu escolhi, ele vai me dar o maior valor de x. Nós sabemos que esse ângulo, lá na física a gente sabe que esse ângulo é o ângulo de 45. Aqui eu provei que esse ângulo é o ângulo de 45, porque eu fiz um vetor percorrendo de 0 até 90 com aquela velocidade que o usuário informa, e ele calcula, ele me dá quem é o alcance máximo de todos os ângulos varridos e me dá qual é o ângulo para o alcance máximo. E vocês vão ver aí que qualquer velocidade que vocês colocar, sempre é o ângulo de 45 que dá o maior alcance, provando aquilo que é a física que nós vemos lá em Física 1. E esse teste de contorno de obstáculo, tá? Esse teste de contorno de obstáculo é bem legal, tá? Porque o que ele diz, tá? Ele diz se esse móvel ele é capaz de contornar um obstáculo ou não, tá? Então, o usuário informa o ângulo em relação que esse móvel é lançado, informa também a velocidade que ele é lançado, informa a altura inicial que ele é lançado, informa a posição x aonde vai estar o obstáculo e a altura dele. E o programa já calcula se ele consegue ultrapassar esse obstáculo ou se não. Ou seja, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Se esse móvel aqui, ó, conseguiria ultrapassar esse obstáculo, porque para esse x, a altura do móvel é maior que a altura do obstáculo, então ele consegue ultrapassar. Se caso essa altura do móvel fosse maior que a altura... se essa altura do obstáculo fosse maior que a do móvel, já não conseguiria ultrapassar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele conseguiria ultrapassar esse móvel. Isso que o programa faz. O usuário informa o x onde está o obstáculo, informa a altura do obstáculo, e com os dados que tu informou antes do usuário, ele calcula se essa altura do móvel está acima do obstáculo, se ele está acima da altura do obstáculo ou se ele está abaixo da altura do obstáculo. E dependendo disso, ele vai ultrapassar ou não vai ultrapassar o obstáculo, tá? Lembra uma coisa, tá? Tem que digitar cada opção. Vocês têm que digitar, tá? Cada opção aqui do menu, tá? Outra coisa interessante, tá? Não tem só essas funções aqui, tá? Eu descrevi várias funções ali. Eu descrevi, por exemplo, aqui esse ângulo aqui informado pelo usuário é o ângulo em graus, só que no C se trabalha em radianos. Então eu fiz uma função ali dentro que transforma em graus para radianos, tá? Essa função alocada dinamicamente é uma função que ele entra como parâmetros aqui, ó, o XP e o YP, que são vetores, entendeu? Alocados dinamicamente, mas eu fiz uma função para ele que recebe eles como parâmetro, tá? Então o trabalho ficou bem legal, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu tentei descrever rapidamente aí, porque o trabalho é bem complexo. Esse trabalho é bem legal porque ele é um trabalho bem complexo, tá? Ele usa muita física, muita matemática. Quando vocês abrirem aí o programa, vocês vão ver. Eu tentei, nesses 15 minutos aí que a gente tem, eu tentei descrever o que cada função faz, tá? E tentei mostrar aqui, ó, por isso que eu usei o quadro, para tentar mostrar aqui, ó, o que significa cada elemento, o que cada função faz, usando o próprio quadro aqui para descrever, tentar descrever essa cinemática completa, coisa que eu não conseguiria fazer se só tivesse na tela, tá? Então espero que vocês gostem, tá? E eu estou muito feliz de fazer esse projeto porque eu estou conseguindo usar com os meus alunos. E é essa que é a melhor parte, tá? Porque essa parte de usar com os alunos é uma parte também que enriquece, né? A parte do projeto e me deixa bem feliz, tá bom? Valeu, pessoal, eu agradeço aí, muito obrigado.